Em 2025, eu li um livro que totalmente mudou a minha maneira de viver a minha produtividade. E o nome deste livro é Produtividade Lenta. Então eu saí dessa cultura da correria e busquei viver de forma mais lenta e tranquila a minha produtividade e consegui muito mais resultado através disso. Então, se você gosta de saber um pouco mais de produtividade, de autoconhecimento, de leituras, né, de livros e outras cositas mais, já fica por aqui para acompanhar esse vídeo e já pode se inscrever também aqui no canal. Eu sou Thaís e seja muito bem-vinda ao meu canal. Então, em 2025, um dos livros mais importantes que eu li, que me ajudou de forma prática a viver melhor minha produtividade na minha vida, foi este livro Produtividade Lenta, do Cal Newport. Ele é um autor de diversos livros que mostram uma vivência da produtividade de forma mais tranquila, em que você consiga ser produtivo ao mesmo tempo que você evita o burnout. Outros livros dele são Trabalho Focado, Minimalismo Digital, ou seja, tudo nesse aspecto de que você vai melhorar o seu foco, diminuir as suas distrações e que mesmo que você trabalhe menos, que você faça menos coisas, você vai conseguir desenvolver essas coisas de forma muito melhor do que se você fizesse várias coisas sem fazer nada bem feito, sabe? Então, só esse conceito já me ajudou muito a como eu escolhia o que eu queria fazer dentro da minha vida, no meu dia, na minha semana, no meu mês, no meu ano, e não ficava tão estressada por não fazer tudo que eu gostaria. Teve até um vídeo que eu falei aqui no canal no ano passado, que foi assim que eu decidi parar de estudar latim, parar de estudar português, parar de estudar história da arte, porque fora essas três coisas eu também estava estudando filosofia, que eu faço faculdade de filosofia, ou seja, eu estava estudando 3 matérias de filosofia completas, que são muito mais densas e mais profundas. Estava estudando marketing, estava estudando negócios, estava estudando diversos assuntos e fora o meu trabalho e o meu cuidado com a casa e passar tempo com meu marido e com a minha família. Então eram muitas coisas ao mesmo tempo. E é porque eu ainda nem sou mãe, porque quando eu for mãe aí pronto, vai acabar com tudo. Então eu já estava com esse receio e com essa culpa de não conseguir fazer tudo que eu gostaria. E aí esse livro completamente me salvou, porque me fez entender que eu não preciso e até mesmo não devo fazer tudo que eu gostaria, mas inclusive o primeiro princípio dele diz exatamente, faça menos coisas. Então assim, dentro deste livro existem 3 princípios fundamentais que o Cal Newport coloca, que são exatamente os fundamentos da produtividade lenta. Que o primeiro deles é faça menos coisas. O que quer dizer faça menos coisas? É porque muitas vezes, se você é um pouco como eu, que quer fazer várias coisas, e se você é mulher, você já está querendo fazer mais coisas do que você consegue ou que você pode. Não é porque você não possa ou não consiga fazê-las, mas porque talvez, quanto mais coisas você coloque para fazer, com menos qualidade você vai fazer cada uma dessas coisas. E é muito melhor fazer menos coisas com qualidade do que mais coisas sem qualidade. Porque é aquele mito da multitarefa, né? Eu vou fazer várias coisas ao mesmo tempo, coisinhas pequenas e tudo que dá para eu... E não vou dar atenção, verdadeira atenção a nenhuma delas. E aí isso vai, no fim do dia eu vou me sentir como se eu não tivesse feito nada. Porque por mais que eu fiz várias coisas, eu não fiz nada direito. É como se nenhuma dessas coisas que eu fiz produzisse um efeito real e duradouro, nem na minha vida, nem na vida dos outros. É aquela mãe que quer cuidar do filho enquanto cozinha, enquanto limpa a casa, enquanto fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu sei que tem algumas realidades na nossa vida que a gente não tem o que fazer. Realmente o tempo é curto e a gente precisa viver aquelas coisas que são básicas, né? Porém, você sabe, eu sei, todos nós sabemos que existem coisas que nós colocamos na nossa agenda que não precisaria estar lá. Então, são essas coisas a mais que a gente acaba colocando é que a gente poderia deixar, entendeu? E assim viver esse primeiro princípio do faça menos coisas do Cal Newport no livro dele. O segundo princípio é trabalhe em um ritmo natural. O advento das redes sociais fez com que a gente trabalhasse e quisesse viver tudo no 2x. Então, começaram a ter os áudios no 2x, os vídeos no 2x, tudo na nossa vida a gente pode ouvir mais rápido para aproveitar o tempo que a gente perdeu fazendo outras coisas, não sei. Só que você já conseguiu perceber que os nossos antepassados viviam de forma normal e tranquila e eles tinham muito menos problemas com burnout, com ansiedade, qualquer uma dessas outras doenças que vão nos fazer produzir ainda menos. Então, assim,
para que você evite esse tipo de doença que vai te fazer, por exemplo, ficar na cama por uma semana, um mês, e você vai produzir muito menos nesse tempo. É muito melhor produzir sempre num ritmo mais natural, para que a sua cabeça não fique sobrecarregada de tanta informação. A gente já está rodeado de muita informação. Imagine se, para aproveitar o nosso tempo, a gente escolhe ouvir o áudio do nosso colega de trabalho no 2x, aí a gente vai ver um vídeo no YouTube sobre um assunto que a gente interessa, bota no 2x também. Entenda que se você está ouvindo coisas no 2x, principalmente coisas de conhecimento, se você está assistindo uma aula no YouTube, se você está assistindo esse vídeo no 2x, eu te peço que pare, e não somente por respeito a mim, mas por respeito a você mesmo, ao seu cérebro, à sua saúde mental. De verdade, gera muito mais ansiedade essa dimensão da gente querer fazer tudo de forma apressada, como se a gente não tivesse tempo. Eu sei que esse sentimento é constante, de que a gente não tem tempo para fazer tudo que a gente gostaria. É por isso que o primeiro princípio vem antes: faça menos coisas. Escolha de forma racional fazer menos coisas, certo? Então eu estou explicando toda essa dimensão da produtividade lenta para depois explicar que a gente precisa, como mulheres, ir mais profundo ainda nisso. Isso é como se fosse um degrau, mas a gente precisa nos aprofundar ainda mais na nossa natureza feminina para viver ainda melhor a nossa produtividade. Mas esses pontos são muito importantes. E por último, o terceiro princípio que tem nesse livro, Produtividade Lenta, do Cal Newport, é persiga a qualidade. É buscar viver, como eu fui falando, todos esses princípios se interligam, né? Quando você faz menos coisas e quando você realmente busca trabalhar, quando você faz menos coisas, você tem mais tempo para trabalhar de forma natural, ou seja, não fazer as coisas apressadas que geram ansiedade e burnout. E quando você vive esses dois princípios, você naturalmente consegue fazer as coisas com mais qualidade, porque você está se dedicando de forma mais focada, de forma mais atenta, de forma mais intencional àquelas poucas coisas que você escolheu viver. Sendo assim, vivendo esses três princípios da produtividade lenta, a gente já deveria resolver a nossa vida, né? Mas nós, como mulheres, precisamos de mais um aspecto, que é exatamente a produtividade cíclica, que eu descobri através da Alicia Witt no livro In the Flow. Então, assim, é muito importante a gente viver esses princípios da produtividade lenta. Eles nos ajudam de toda forma. Só que esses princípios servem para homens especificamente, que não precisam viver também de acordo com o seu ciclo infradiano. Então, todos nós, como seres humanos, nós temos um ciclo chamado ciclo circadiano, que é o momento que a gente está acordado e o momento que a gente vai dormir, né? É o nosso ciclo sono-vigília. Sono, que a gente está dormindo, e vigília, que a gente está acordado. Então, esse ciclo que dura 24 horas, todos nós, como seres humanos, vivemos. Só que os homens, eles só têm esse ciclo para se orientar. Então, quando eles estão acordados, eles trabalham, e quando eles estão dormindo, eles descansam. Eles só precisam desse ciclo para se organizar no seu trabalho, nos seus exercícios, na sua alimentação. Se eles viverem bem esse ciclo, já está muito bom. Mas para nós mulheres, a gente precisa de um passo a mais. Fora o ciclo circadiano, nós também temos o nosso ciclo infradiano, que é exatamente o nosso ciclo menstrual, em que a gente precisa levar em conta qual fase do nosso ciclo a gente está vivendo para poder viver bem a nossa produtividade, para a gente adequar as tarefas e as atividades que a gente vai viver naquela semana de acordo com qual fase do ciclo nós estamos. Eu já fiz alguns vídeos no canal sobre isso, inclusive o último vídeo foi exatamente falando como eu organizo a minha agenda, né, o meu planner semanal, de acordo com o meu ciclo. Então, você pode conferir aqui em cima ou embaixo, que a gente vai colocar o link para você poder conferir esse vídeo. Só que o que é que mais importa? Você ter essa consciência. Da mesma forma, quando eu descobri essa produtividade lenta, só de ter esse conhecimento novo de que eu podia viver assim e testar isso na minha vida, realmente mudou totalmente a minha maneira de viver a minha produtividade, e eu consegui produzir muito mais do que antes de fazer isso. Então, o convite que eu faço para você agora é tente. Somente tente. Tente descobrir em qual fase do seu ciclo você está naquela semana. Pegue um domingo, por exemplo. Um momento prático agora. Vamos praticar. Num domingo você percebe como você está vivendo, como está o seu corpo, como está a sua mente. Você está com energia ou não está se sentindo tão energizada, sabe? Você não tá com vontade de fazer muitas coisas, quer ficar só na cama assistindo filme, descansando, ou você tá com energia? Primeiro ponto.
Segundo ponto, como é que tá a sua mente? Quando começa o dia, você tá fazendo ali seu trabalho, ou até mesmo você tá fazendo uma leitura, depois você já começa a sentir meio que uma névoa mental, ou seja, a sua cabeça já tá cansada logo de manhã, porque isso acontece comigo quando eu tô na fase lútea, certo? Sua cabeça já tá cansada logo de manhã. E essas duas coisas já são um sinal muito forte de que você pode estar na fase lútea. Porque na fase menstrual a gente sabe que a gente tá, né? Porque a gente tá menstruando. Mas na fase lútea é exatamente aquela fase pré-menstrual, né? Em que a gente tem todos aqueles sintomas de TPM, a gente se sente mais sensível, a gente se sente mais estressada com pouca coisa. É muito comum esses sintomas. Então a gente muitas vezes consegue perceber isso, mas a gente acaba não levando em conta isso na vivência da nossa produtividade. A gente vive como se nada tivesse acontecendo, mesmo estando acontecendo muita coisa no nosso corpo. Todos os nossos hormônios estão caindo, estão baixando, para depois vir a menstruação. Ou seja, toda a nossa energia cai assim, ó. Claro que é um ciclo, é um processo, né? Mas vai caindo mais ao longo dos dias até acontecer nossa menstruação, que é quando nossos hormônios todos estão lá embaixo. Então, assim, isso afeta totalmente o nosso corpo. E afetando o nosso corpo deveria afetar a nossa produtividade, deveria afetar como a gente vive o nosso dia, o que a gente escolhe fazer no nosso dia. Então, eu te convido para que nessa semana, no domingo, você comece, você se percebe. E aí você tenta organizar a sua agenda de acordo com isso. Se você está num período que você está com uma baixa energia, uma energia biológica mesmo, você sente o seu corpo mais cansado, você tenta organizar menos coisas para fazer e se dá tempo de autocuidado, ou seja, à noite você pode ficar ali fazendo aquela skincare mais demorada, você toma um banho mais demorado, quente, relaxante, você faz esfoliação na sua pele, não sei, qualquer coisa que te faça relaxar, que te faça descansar mais. Em vez de se colocar para trabalhar até meia-noite, você se dá essa noite de descanso. 1 ou 2 dias na semana, ou até todos os dias da semana à noite, você tenta fazer atividades mais leves, mais tranquilas. Mas se você está se sentindo com alta energia, com disposição para fazer muitas coisas, você pode se organizar para trabalhar de manhã, de tarde, de noite, adiantar demandas que possam ser para a semana que vem, porque pode ser que semana que vem você já esteja mais cansada, então você já tenta ir adiantando semanas, tenta não procrastinar tanto, não se distrair tanto, viver um trabalho mais focado para aproveitar essa energia natural que o seu corpo tem. E assim você vai se aproveitar de cada fase do seu ciclo da melhor forma. Quando é tempo de plantar, a gente planta, quando é tempo de colher, a gente colhe. Quando é tempo de regar, a gente rega, mas também quando é tempo de deixar a terra descansar um pouco para a próxima plantação, a gente também tem que fazer isso. É próprio da natureza como um todo e é próprio também da natureza humana, especialmente feminina, que a gente tenha um tempo para cada coisa, que a gente viva os tempos. Tanto os tempos de alta produtividade quanto os tempos de, eu não diria baixa produtividade, mas eu diria de uma produtividade mais direcionada para o descanso, em vista de que a gente viva melhor tudo que a gente pode viver no nosso dia e na nossa vida. Então, se você gostou desse vídeo e você quiser saber um pouco mais sobre como viver a sua produtividade como uma mulher, como produzir como uma mulher, de forma que vai te gerar muito resultado, mas ao mesmo tempo não vai te gerar burnout, então é uma alta produtividade de fato. Então eu te convido a participar do meu grupo de estudos femininos, em que a gente fala sobre o corpo e sobre a alma femininas e de como a gente pode viver melhor nos aproveitando de todo esse conhecimento que a gente tem para conseguir viver melhor o nosso dia, a nossa vida como um todo. É um grupo do WhatsApp gratuito e que tem várias meninas lá super interessadas e animadas em falar sobre este tema, sobre este assunto, desses estudos femininos, sobre a nossa feminilidade. Então eu te espero lá, vou ficar muito feliz com a sua presença e até o próximo vídeo.